Sim, eu já vi um maldito lobisomem em uma jaula. Mas para explicar esse fato, tenho que falar do início. Ou seja, quando tudo isso aconteceu. Para ser mais exato, tudo ocorreu durante o verão de 1991. Os dias e noites vinham seguindo normais, até que aquele velho se mudou para a nossa rua. Repentinamente, muitas coisas começaram a acontecer após a sua chegada. Eu tinha somente 8 anos naquela época e morava em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Também tenho uma forte lembrança que a rua que passava por frente à nossa casa era repleta de crianças que tinham a mesma faixa etária de idade que eu. Como tudo era muito recente e o vilarejo vinha se encontrando em pleno desenvolvimento, naquela época a maioria das residências não tinha um portão na frente das casas e nem ao menos muro para fazer a divisão dos terrenos. Todas as casas também seguiam o mesmo modelo, ou seja, elas eram totalmente padronizadas. Aos fundos de nossa casa havia um pequeno galinheiro feito por minha mãe e minha avó. Me lembro como se fosse em dias atuais. Durante aquela noite em questão, estávamos contando histórias macabras, das quais ouvimos os adultos conversarem. A mais marcante foi a da mãe do meu vizinho contando que na noite anterior, algo muito grande havia perseguido seu carro, enquanto ela percorria a estrada que a levaria até o seu destino. Em suas palavras, ela dizia que era uma criatura grande e possuía boa parte do seu corpo tomado por pelos cinzentos. Seus olhos também brilhavam em um tom amarelo âmbar. Mesmo que ela acelerasse o seu carro, ela notou que a criatura, sem nenhuma dificuldade, conseguia acompanhar o veículo ficando lado a lado. Bom, demos umas boas risadas. Rimos da cara um dos outros. E somente depois de passado algumas horas, tão logo a noite chegou, eu acabei me recolhendo em minha casa. Então, depois de tomar um banho, fui dormir. Eu dormia na sala com meu irmão em um sofá-cama. Mas então, quando foi durante a madrugada, eu acabei sendo acordado por meu irmão menor. Ele me chamava bem baixo. Sua voz estava trêmula e ele parecia tentar não chamar a atenção. Então pude ouvir em meio aos seus resmungos ele pronunciar a seguinte palavra: "Mano, tem um monstro no pátio de nossa casa." Ele estava branco igual uma folha de papel. Eu olhei para ele e acabei falando que não havia monstros nenhum do lado de fora de nossa casa e que provavelmente ele tinha acabado de ter um pesadelo. Então, ao terminar de falar, eu percebi que nenhum dos nossos 3 cachorros estavam latindo. Foi então que bem baixo era possível ouvir os cachorros choramingando embaixo da nossa casa. Depois disso, um breve silêncio tomou conta de todo o lugar. Mas então, poucos minutos depois, para o nosso total espanto, uma forte batida foi ouvida. Parecia que algo muito pesado havia se jogado sobre a parede. A casa parecia ter tremido toda. E junto com essa batida veio um rosnado, ou algo do tipo que eu jamais vou esquecer. Confesso a todos vocês que naquele momento o medo que me tomou quase me levou a urinar em minhas próprias calças. Minha mãe e minha avó saíram dos quartos e estavam completamente apavoradas. Ficamos todos juntos na sala. Em seguida ouvimos um forte barulho de madeira se quebrando, e acompanhado daquele som também foi possível ouvir o cacarejar das galinhas como se estivessem se debatendo. Minha avó, que naquele momento já se encontrava completamente pálida,
acabou nos pedindo para ficarmos totalmente em silêncio. Então, seguido disso, ela murmurou bem baixo para nós: "O que está espreitando ao redor da nossa casa é apenas um cachorro bem grande." Passado alguns minutos, o som das galinhas parou. Eu, muito curioso, fui meter a cara na janela para olhar entre as frestas. Foi a pior coisa que eu fiz. Ao olhar para fora, acabei me deparando com um grande ser peludo. Seus pelos pareciam com uns pelos de cachorro sarnento. E aquela criatura estava de cócoras no meio do pátio. Aquele ser também emitia um som bastante estranho. Parecia que batia seus dentes um contra os outros. Sua respiração era igual de um cavalo chucro. Eu fiquei paralisado vendo aquela coisa retornar lentamente para os fundos do terreno. Foi então que as luzes da casa ao lado se acenderam. Nosso vizinho, que naquele momento já se encontrava incomodado com os barulhos, foi até a porta dos fundos de sua casa. Então ele abriu uma pequena portinhola que existia na altura de seu rosto e disse: "Aqui, ó vagabundo, te esgafora ou te chamo na bala." O que ele acabou vendo logo após pronunciar aquelas palavras o fez bater a porta e clamar ajuda a Nossa Senhora. Logo após tudo isso, o barulho cessou. Também passamos o restante daquela noite todos juntos assentados no sofá. E foi somente pela manhã, quando o primeiro raio de sol adentrou por nossa janela, que minha avó resolveu ir ver o que tinha acontecido no pátio. Confesso a todos vocês que o que vi naquela manhã parecia a cena de um filme brutal de terror. O galinheiro estava completamente destruído. E por todos os lados que se olhava, havia a cabeça de galinhas espalhadas, muitas penas e sangue, e também arranhões por todo o fundo do nosso terreno. Eu nunca vou esquecer aquela noite que passamos. Nosso vizinho Tom logo nos viu, também se ajuntou a nós, e acabou nos falando que o bicho tão logo ouviu se colocou em pé. E em suas palavras, ele confirmou que nunca tinha visto nada igual. A criatura era grande e horrenda, e carregava consigo um cheiro bastante forte de um animal que se encontrava em plena decomposição. Durante todo o resto daquele dia, eu e minha família ficamos apreensivos. E se aquele ser retornasse durante a noite, o que poderíamos fazer para nos proteger do ataque? Mas ao contrário do que acreditávamos que poderia acontecer, durante aquela noite foi a vez do vizinho receber essa visita. E o mesmo que havia ocorrido conosco, acabou acontecendo com ele. Ele também tinha um pequeno galinheiro em seu terreno. Todos os animais foram mortos da mesma forma. Com todos esses ocorridos, cada dia os rumores e avistamentos vinham ganhando força. E desta forma as notícias vinham se espalhando por todos os cantos do vilarejo. Com tantos comentários sobre a criatura, ninguém mais ficava até tarde da noite pelas ruas. E foi assim até o início das aulas, quando algo mais bizarro aconteceu.